Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. A revolução é fantástica, todo o resto é besteira. A autora dessa frase, de 1906, se chama Rosa Luxemburgo e também esteve nos Trending Topics do Twitter na última semana por ter sido citada em uma novela da Rede Globo. Pois é. Também conhecida como a Águia da Revolução, Rosa Luxemburgo é o nosso tema de hoje, abrindo uma série especial de episódios. A ideia é que sempre o último episódio do mês seja dedicado a alguma das grandes revolucionárias que marcaram a história mundial. Por isso, talvez hoje, inclusive, o nosso programa ele seja um pouquinho mais longo, né? Mas a gente pede que vocês resistam até o final, ainda mais num momento tão emblemático, né, da falência capitalista, com essa crise do coronavírus, Bolsonaro e companhia. É preciso mais do que nunca conhecer a história daquelas mulheres que deram a sua própria vida para destruir o capitalismo. Esse é o caso da gigante Rosa Luxemburgo. Por isso, não dá para esperar que a gente fale hoje somente sobre a questão de gênero, né? A gente vai falar sobre uma perspectiva socialista e revolucionária da luta do conjunto da classe trabalhadora e como que isso se traduziu nos grandes embates da Rosa Luxemburgo, inclusive para organizar as mulheres trabalhadoras. As edições Iskra, junto com a Boitempo Editorial, lançaram no último ano a biografia inédita no Brasil, Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, do Paul Froelich. Foi um contemporâneo da Rosa, que militou junto com ela, um livro muito interessante. Eu tive o prazer e a honra também, né, de escrever o prólogo da edição em português, que contou com o pós-fácil da Isabel Loureiro, uma reconhecida pesquisadora sobre Rosa Luxemburgo aqui no Brasil. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o pensamento e a ação da Rosa Luxemburgo e também porque alguns, como a própria família Marinho, tentam transformá-la numa figura inofensiva. E para essa discussão hoje, a gente vai contar com a participação da Natália Angelossi, que é diretora das edições Iskra. Dá um oi para a gente, Nath. Oi, gente, tudo bom? E a Flávia Vale, que é professora em Contagem e mestranda na Universidade Federal de Minas Gerais. Dá um oi para a gente, Flávia. Oi, pessoal, tudo bem? Então, para começar, a Natália, que foi inclusive editora assistente dessa publicação que eu acabei de falar, vai introduzir alguns elementos mais biográficos da Rosa Luxemburgo. Vai lá, Nath. Oi, Di. Oi, Flávia. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais falando sobre essa grande revolucionária que foi a Rosa Luxemburgo. Bom, para começar, acho importante dizer que a Rosa nasceu em meio a uma grande efervescência revolucionária, ali na época da Comuna de Paris. Ela nasceu em março de 1871, na Polônia. E já criança, ela já era bem rebelde, porque a família Luxemburgo se mudou para Varsóvia e, nesse momento, o czarismo tinha proibido a língua polonesa como uma grande forma de tentar russificar a região. Então, falar o polonês era também já uma forma de rebeldia e de luta contra o absolutismo. E a Rosa passou a se organizar e a debater política já nos tempos do colégio. Quando a Rosa fez 16 anos, ela já era militante do Partido Revolucionário Socialista Polonês, que era o Proletariat, que era fortemente influenciado pelo marxismo. Ainda no século XIX, em 1889, surgiu ali na Polônia a Federação dos Trabalhadores, e a Rosa teve uma participação muito ativa ali também. Inclusive, naquele momento, teve uma greve muito forte de operários que culminou com o assassinato de mais de 40 trabalhadores por conta da perseguição czarista e da perseguição política. Isso, inclusive, obrigou, naquele momento, a Rosa a se exilar em Zurique. E é a partir de lá, e da fusão de algumas organizações, que se funda o Partido Socialista Polonês, que, na época, editava um importante jornal chamado A Causa Operária. Nesse momento, é importante destacar que a Rosa já era uma grande dirigente do movimento revolucionário e foi ela quem escreveu um informe bastante importante pedindo a entrada do PPS na Segunda Internacional. Esse texto é bem reconhecido. E ela era bem jovem ainda, ela tinha 22 anos. Muito jovem, né? Já depois, no SPD, no Partido da Social Democracia Alemã,
em 1898, e ainda super jovem, com 27 anos, a Rosa escreveu um folheto que se chamava Reforma ou Revolução. E foi um texto já em polêmica com o Bernstein, onde a Rosa já deixa muito claro que a saída era o poder na mão dos trabalhadores. É importante remarcar que, junto com toda essa militância ativa da Rosa no movimento operário e nas suas organizações políticas, a Rosa foi uma das dirigentes revolucionárias mais importantes também na história do movimento feminista socialista. São inúmeras as elaborações e as lutas políticas que a Rosa deu dentro das organizações políticas nas quais ela fez parte. Para quem está ouvindo a gente, talvez não saiba, mas a Rosa ela tinha características que na época não eram bem vistas em uma sociedade opressora e preconceituosa como aquela. Primeiro pelo simples fato dela ter sido mulher, né? Além disso, ela era judia, ela tinha uma debilidade física devido a uma doença que foi maltratada durante a primeira infância dela e, além de tudo, ela ainda era estrangeira. Então, acho que é importante mencionar que depois, em 1907, a Rosa participou da Conferência Internacional de Mulheres Socialistas e cumpriu ali um papel fundamental, junto com a Clara Zetkin, que era uma grande revolucionária dirigente do SPD também, e que organizava a seção feminista dentro desse partido. A Clara Zetkin dizia, né, que a Rosa era a espada e a chama da revolução, e o seu nome ficaria gravado por séculos como uma das grandiosas e célebres figuras do socialismo internacional. E a gente acha que ela tinha razão. Até hoje a gente se inspira na grande Rosa Luxemburgo. Nossa, muito bom, Nath, muito forte esse resgate da Rosa. E, na verdade, você falando na Clara Zetkin, me lembrou de um episódio muito bom da vida das duas. Elas tinham saído para passear e foram num campo militar de tiro. Depois elas voltaram para a casa do Kautsky, uma figura que a gente vai falar bastante ainda hoje, né, onde ele estava também com personalidades como August Bebel, que foi um dos fundadores da social-democracia alemã, e eles ficaram rindo muito quando elas voltaram, imaginando como seria o epitáfio das duas fuziladas nesse campo militar de tiro, né? Aí a Rosa, ela simplesmente cortou eles e citou o epitáfio: aqui jazem os dois últimos homens da social-democracia alemã. Bem ácida e terrível, como sempre foi a Rosa, e ficaram todos bem putos. Essa cena tem, inclusive, no filme Rosa Luxemburgo, da Margaret von Trotta, e também é retratado nos quadrinhos da Kate Evans, que foi publicado no Brasil pela Expressão Popular. Bom, esse caos que eu estou contando aqui já mostra um pouco a essência da pessoa e é importante, né, para que todos que estão conhecendo a Rosa agora entendam qual que era o ponto forte dela. A Rosa, ela queria muito destruir o capitalismo e abrir o caminho para uma sociedade socialista, mas ela sabia que era impossível fazer isso com uma política reformista ou revisionista, né, ou seja, que revisa os preceitos básicos do marxismo. Então, ela literalmente causou nas reuniões da Segunda Internacional, né, que era uma internacional que reunia os revolucionários no começo do século passado. Então, muitas vezes, a gente vê várias pessoas reivindicando a Rosa, mas o fato é que, apesar da Rosa ser uma figura que transcende os pequenos círculos, né, e a fundo nas suas teses contra o distanciamento das ideias revolucionárias na Segunda Internacional, para muitos setores significaria, inclusive, fazer um acerto de contas consigo mesmo, né? Então, para dar um panorama mais concreto, a Rosa, ela deu duas grandes lutas políticas, uma com Eduard Bernstein e outra com Karl Kautsky, que em algum sentido se complementam e servem muito para pensar os debates atuais. Né? No início do século passado, o oportunismo e o revisionismo, eles tinham como um dos principais representantes a figura do Bernstein. Né? Ele fez uma revisão completa da teoria, programa e estratégia do marxismo. Começando por revisar a teoria do valor e o seu significado, ele deixou de considerar a luta de classes como uma necessidade histórica e passou a defender que o capitalismo poderia se desenvolver de forma harmônica com o Estado funcionando como um órgão de conciliação entre as classes. Aí, com o texto Reforma ou Revolução, a Rosa, ela enfrentou essa revisão, inclusive o Franz Mehring, que era um importante marxista da época, também declarou que ela seria a mais genial discípula do Karl Marx, né, por conta dessa polêmica. Aqui ela vai fazer uma discussão bem frontal para defender que a social-democracia alemã não podia abandonar o seu objetivo, que deveria ser
o comunismo através de uma revolução e que isso ia ter impactos na sua própria prática política, né? E sobre esse debate com Bernstein, a Flávia vai aprofundar um pouco mais daqui a pouco. Mas justamente essa discussão contra o Bernstein uniu a Rosa com o Kautsky, numa discussão que colocava em debate quais deveriam ser os fins, ou seja, quais os objetivos finais, né, da luta. Seria a reforma do capitalismo ou a revolução socialista? Né? E para Rosa, claro, se tratava de lutar pela revolução. Depois disso, a Rosa vai se lançar contra o próprio Kautsky, mais ou menos ali em 1910. E aí o debate era como conquistar esse fim, ou seja, Rosa e Kautsky concordavam que o objetivo era a revolução, mas abriram uma discussão polêmica sobre como fazer isso. Né? Por isso dá para dizer que era um debate de estratégias, né? Numa polêmica que, essencialmente, era sobre como ligar cada um dos combates isolados, como as eleições parlamentares, a atividade sindical, as greves. Hoje a gente pode incluir a atuação nos movimentos democráticos, como o movimento de mulheres, movimento negro, movimentos sociais, como ligar esses combates com o objetivo da guerra, né? Para usar termos militares, né? Que seria, no caso, a tomada do poder pelo proletariado. Esse debate, ele surge da contradição que atravessava a Segunda Internacional entre o seu programa e a sua prática concreta, e vinha tendo cada vez mais peso parlamentar. Eu vou aprofundar nessa discussão com Kautsky, mas antes disso, vamos voltar ao Bernstein, né? Então, vou pedir para a Flávia nos explicar. O Bernstein estaria correto quando dizia que o objetivo final não é nada e o movimento é tudo? Oi, Di, oi, Nath. Eu também estou bem contente de participar desse podcast hoje. E, Di, sobre isso que você perguntou, na verdade, não é bem assim, né? Porque, não por menos, o Bernstein ficou conhecido como o pai do reformismo. E a primeira grande batalha da Rosa dentro do Partido Social Democrata Alemão vai ser exatamente contra essas ideias que ele defendia. Quando a Rosa ela chega em Berlim, no ano de 1887, o Bernstein ele já tinha publicado vários artigos teóricos na revista do partido, e nesses artigos ele refutava as premissas básicas do marxismo. A ideia fundamental dele, como você estava colocando antes, era que a defesa de uma transição ao socialismo passava por fora de um enfrentamento e por fora da derrubada do Estado capitalista e da burguesia, que é a classe que dirige o Estado hoje, né? Ou seja, nada mais distante da tarefa histórica da classe operária e, não por menos, foi um alvo do combate da Rosa. A Rosa, então, ela começou uma grande batalha política de destruição desses ideais reformistas. E essas batalhas todas, elas foram registradas em vários artigos que depois eles vão ser compilados e vão formar o livro Reforma ou Revolução, que é um livro bastante conhecido da Rosa e que foi publicado pela primeira vez no ano de 1899. A principal tese do Bernstein, que a Rosa combate, é a de que o capitalismo teria alcançado um desenvolvimento harmônico com a superação das suas contradições estruturais. E que, portanto, para o Bernstein, o objetivo político da tomada do poder pela classe trabalhadora não teria mais nenhum sentido para ele. E se tratava, sim, apenas de colher as vitórias nos marcos de uma democracia parlamentar e sindical, paulatino e sem revolução, muito menos luta de classes, né? Para a gente entender as bases objetivas dessa refutação do marxismo por parte do Bernstein, é legal a gente relembrar um pouco que naquele momento, assim, no final do século XIX, o capitalismo ele atravessou uma transformação que permitiu uma recuperação econômica depois da crise de 1873. E, como em todo crescimento econômico, as burguesias podem conceder algumas concessões às classes trabalhadoras, ainda que parcialmente. Tem um historiador marxista que se chama Pierre Drouet, que ele diz o seguinte sobre isso. Ele fala assim, que o revisionismo do Bernstein e o reformismo dos dirigentes sindicalistas, eles eram nutridos por uma ideologia otimista de progresso contínuo e pacífico. Então, essa ideia, né, do progresso contínuo e pacífico era parte da onde estava o contexto da atuação do Partido Social Democrata Alemão, que o partido crescia muito, ganhava peso nos sindicatos, no parlamento, mas também que levou o partido à rotina da tática. Ou seja,
a busca de uma eficácia eleitoral, do aumento no número de votos de representantes como um fim em si mesmo, né? E as elaborações do Bernstein, elas eram uma consolidação teórica dessa tendência oportunista, né, no seio do movimento operário. A Rosa é bastante ácida. Ela diz, por exemplo, que o Bernstein, com essa sua empreitada, ele propunha transformar o mar da amargura capitalista em um mar de doçura. Então, para combater... Sim, e para combater essa ideia utópica e reformista do Bernstein, que a Rosa ela retoma, né, os fundamentos marxistas para mostrar como era ainda mais atual naquela etapa do desenvolvimento capitalista as tendências históricas, as crises, as catástrofes na economia. E que, assim como quando a gente fala de crise, a gente também fala, e a Rosa acentuava isso, das possibilidades das ações revolucionárias das massas trabalhadoras e não da conciliação entre as classes com o Estado burguês, que era o que propunha o Bernstein. Então, o Bernstein, ao negar todos esses pressupostos, ele tirava o objetivo final da Revolução e prendia o Partido Social Democrata na conquista lenta das reformas dentro do capitalismo por via do parlamento, por via dos sindicatos. Daí a ideia famosa do Bernstein, que a Diana falou logo no começo, e que foi detonada, né, pela Rosa, de que o objetivo final não é nada e o movimento é tudo. A Rosa, ela combateu toda a concepção que transformava as reformas do capitalismo num fim último, e ela era bastante dialética, na verdade, porque ela entendia essas conquistas parciais como uma alavanca para a tomada do poder. Isso é bem importante, porque para os revolucionários, essas conquistas parciais têm o objetivo de fortalecer a consciência dos trabalhadores de que é impossível, né, ter uma mudança social profunda por fora dos objetivos de um governo de trabalhadores, de ruptura com o capitalismo. Então, é exatamente pela defesa da Revolução que a Rosa ela vai fazer os grandes combates contra o reformismo, e esses combates eles vão ser parte do enfrentamento dela, a burocracia sindical e a burocracia política do Partido Social Democrata, e são eles que vão se contrapor depois aos métodos da greve geral e da tomada do poder. E que, por isso mesmo, vão ser os responsáveis também pela traição histórica da social-democracia alemã na submissão ao imperialismo na Primeira Guerra Mundial. Sim, essa discussão com Bernstein, ela é fundamental, né, Flávia, como a Flávia colocou agora. E eu acho que, em algum sentido, dá até para dizer que o grande mérito do Bernstein foi elevar as generalizações teóricas e estratégicas à prática cotidiana do partido nos últimos 10 anos, né? O que também permitiu que a Rosa avançasse na sua polêmica com ele. Nesse caso, obviamente, o benefício foi mais para os revolucionários, né? Eu sempre cito uma frase do Ignaz Auer, que era um dirigente do Partido Social Democrata Alemão, né, que logo depois dos escritos do Bernstein falou para ele assim: Ed, né, de Edward, você é besta, essas coisas não se escrevem, apenas se praticam, né? Ou seja, dando uma dica aí pro colega, né, falando, você quer ser reformista, seja, mas não precisa registrar isso, né, e enfim. Não passar vergonha, né? Passar vergonha com esses textos aí. E agora, indo para a segunda grande polêmica, né, da vida da Rosa Luxemburgo com Kautsky, acho que a primeira coisa é para que você tenha uma noção da treta que ela se meteu. Quando ela começou o debate com ele em 1910, o Kautsky era simplesmente o principal referente teórico do marxismo na Alemanha e mundialmente. Depois da morte do Marx e do Engels, seu jornal teórico se tornou tão influente que ele ganhou o humilde apelido de Papa do Marxismo. Ou seja, era contra essa pessoa que a Rosa estava polemizando. Então, assim, naquele momento, para dar um panorama, a gente pode dizer que havia mais ou menos 3 alas no SPD, o Partido Social Democrata Alemão. Algumas mais claras, outras menos. Assim. Uma ala revisionista, que começou a se formar em 1890 e era representada pelo Bernstein, né, que defendia, como a Flávia colocou, a transformação do capitalismo via reformas parlamentares. Uma ala esquerda, representada pela Rosa Luxemburgo, que buscava as raízes marxistas para um partido que impulsionasse as greves operárias no sentido da revolução, e uma terceira ala, né, que era o centro marxista,
do Kautsky, que tentou reconciliar essas duas posições anteriores, que na realidade eram irreconciliáveis, em nome de uma unidade do partido. A visão dele sobre a Revolução colocava a necessidade de primeiro conquistar a maioria no parlamento para depois fazer mudanças radicais. Então, a Revolução seria mais um fenômeno objetivo pelo qual os socialistas teriam que esperar e não se preparar de forma ativa. No começo do século XX, o movimento operário e o marxismo estavam numa situação de décadas sem revolução, desde a Comuna de Paris, em 1871, ao mesmo tempo que tinha um grande crescimento da classe operária, do seu peso econômico e social, e um grande desenvolvimento também das suas organizações políticas e sindicais. Tudo isso também dava um marco novo, de uma nova fase do capitalismo e imperialismo, que abre uma época de crises, guerras e revoluções, como Lenin vai apontar alguns anos depois, e a gente abordou aqui no último episódio. Nesse contexto, foi o Kautsky que introduziu os conceitos militares num debate político sobre as perspectivas estratégicas da luta proletária contra o capitalismo. O objetivo era, especificamente, rebater a exigência da Rosa de adotar as greves gerais combativas durante a campanha do SPD pela democratização do sistema eleitoral prussiano. Nesse momento, o Kautsky ele defende a necessidade de uma prudente guerra de desgaste do proletariado alemão sem os riscos que poderiam trazer as greves de massas. Segundo o Perry Anderson, que é um historiador marxista muito conhecido, ele falava o seguinte: a introdução da teoria das duas estratégias, desgaste e aniquilamento, foi, portanto, o verdadeiro disparador da funesta divisão dentro do marxismo ortodoxo alemão antes da Primeira Guerra Mundial. Então, esse marxismo ortodoxo que o Perry Anderson se refere seriam, na realidade, os grandes dirigentes que anos antes estavam juntos enfrentando Bernstein, Em especial, ele está falando da Rosa e do Kautsky, Isso apenas reforça, na realidade, que o debate entre a Rosa e o Kautsky não era de programa, mas sim de estratégia, entendendo que a estratégia é aquela que liga os combates isolados para o objetivo final da guerra, para usar esses termos militares. Então, essa era, de fato, a polêmica, Como ligar esses combates isolados, como eu falei antes, eleições, atividade sindical, greves, etc., com o objetivo final da tomada do poder, E o que vai fazer voar pelos ares essa unidade precária da chamada ortodoxia do marxismo é a crescente contradição entre a estratégia e a prática da social-democracia, ou inclusive entre o programa da social-democracia. O objetivo de um governo operário revolucionário, ele ia se contrastando cada vez mais com uma prática bem limitada à gestão sindical e parlamentar. E em 1910 isso vai ficando mais evidente. Nos primeiros meses, as massas saem às ruas para exigir a reforma do sistema eleitoral, ao mesmo tempo em que começa uma onda de greves contra os ataques patronais. É aí, nesse momento, que a Rosa lança um artigo que vai dar início a esse debate com Kautsky, que chamava E Depois o Quê? Onde ela dizia que o movimento vinha em ascenso, mas não tinha perspectiva clara para se desenvolver. Na opinião dela, tinha que ligar as manifestações pela reforma eleitoral com as greves operárias. E, na realidade, ela tinha uma visão bem concreta de que, para as massas, essas duas coisas estavam vinculadas, mas para a direção eram como se fossem processos paralelos, assim. E a Rosa considerava que justamente era o momento que o SPD tinha que unificar essas lutas com um programa transicional contra o Estado capitalista e desenvolver uma forte agitação pela greve geral política. E o Kautsky ele vai responder a Rosa elevando essa discussão tática sobre como intervir no processo justamente a um debate de estratégias, E é importante ver, o Kautsky ele não rechaçava a necessidade de tomar o poder de forma revolucionária. E ele continuava defendendo que essa estratégia de desgaste deveria se concluir em um combate decisivo, só que no futuro não se sabe muito bem quando, Mas justamente a consequência prática era que o partido deveria adotar uma atitude mais cautelosa diante das manifestações, sem impulsionar elas, sem botar a lenha na fogueira, Apostando muito mais na tática eleitoral, ainda que faltassem 2 anos para as eleições, Segundo ele, era isso que daria melhores condições para a luta. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Então,
a Rosa ela vai responder o Kautsky de uma forma brutal, dizendo que ele propunha nada mais do que parlamentarismo e que essa orientação leva os trabalhadores a se preparar apenas para as próximas eleições. Né? Ou seja, isso significava, do ponto de vista da atividade concreta do partido, uma mudança do centro de gravidade do partido, né? Do eixo do partido, que passava da luta de classes para o parlamento. Né? Essa discussão toda ela era uma antecipação da ruptura que houve, né, na social-democracia alemã diante da Primeira Guerra Mundial, como vai explicar a Nath. É isso mesmo, em 1914 explodiu, né, todo um barril de pólvora na Europa, que deu início à Primeira Guerra Mundial e que foi um período de grande efervescência de debates também dentro das organizações políticas, né. O dia 4 de agosto de 1914 foi uma data muito emblemática do ponto de vista da traição à classe trabalhadora, porque os parlamentares da social-democracia alemã, com exceção, né, do grande revolucionário Karl Liebknecht, votaram a favor dos créditos de guerra. Para vocês terem uma noção, os créditos de guerra significavam então, destinar o investimento dos recursos econômicos e de grande parte dos impostos para a participação na guerra. Então, era investimento em armamento, em treinamento de soldados, esses inclusive com salário de fome. E, naquele momento, a social-democracia europeia votar os créditos de guerra em cada um dos seus países significava votar a favor da própria burguesia imperialista, significava o reconhecimento e a legitimação da guerra imperialista. Era política burguesa dentro das fileiras da social-democracia. E é interessante que no mesmo dia da votação desses créditos de guerra, como conta o Paul Froelich no livro que a Diana citou no começo do programa, e aí eu cito, ele diz, alguns camaradas se reuniram nesse mesmo dia na casa da Rosa Luxemburgo e decidiram levar à frente uma luta contra a guerra e contra a política belicista no seu próprio partido. E esse foi o começo da rebelião que uniu fileiras de revolucionários em uma organização que depois ficou conhecida como Spartacus. E depois a Clara Zetkin, que a gente falou anteriormente, também deu seu apoio, e o próprio Karl Liebknecht também. Naquele momento, a Segunda Internacional tinha se transformado, nas palavras da Rosa, em um cadáver putrefato. Mas é muito importante remarcar que a Rosa não recuou em nada na sua militância internacionalista e na sua luta política contra a direção do SPD. Ela seguiu na linha de frente com a Clara Zetkin, com o Karl Liebknecht, com o próprio Lenin e o Trotsky. E nesse período também é interessante lembrar que as mulheres do partido foram linha de frente também para se organizar contra a política belicista do SPD. E em 1915, um ano depois do início da guerra, aconteceu, ficou conhecida como a primeira conferência antibelicista que foi organizada por mulheres socialistas e que teve a Rosa e a Clara Zetkin à frente. A Rosa iria fazer as falas finais, os ajustes finais junto com a Clara Zetkin nessa conferência, tinham organizado tudo, só que a Rosa não conseguiu chegar na conferência porque ela foi presa no caminho. E o fiscal, o policial que prendeu a Rosa, deu uma penalização, conseguiu uma pena para ela de 1 ano de prisão. E ela, em resposta, não tardou em denunciar publicamente, inclusive, o militarismo alemão e dizendo que ele que era o que tinha que ser preso por 1 ano e não ela. E dizendo, inclusive, que poderiam prendê-la o quanto tempo quisessem, mais de 1 ano se fosse, mas que isso não mudaria suas convicções. E é interessante que essa prisão da Rosa e essa manifestação que ela fez, inclusive, frente a essa prisão, de não ter se calado frente a isso, fez com que as denúncias ao militarismo e à guerra imperialista ganhassem ainda mais evidência. Pois é, Nath, por essas batalhas todas que você estava colocando, e a Rosa também ela é muito temida na Alemanha. Imagina o que não era para a burguesia alemã saber que todas essas ideias chegavam em centenas de milhares de trabalhadores.
Em 1918, a Revolução Russa ela impactou a Alemanha, teve o surgimento de conselhos operários, uma greve de massas derrubou o imperador, que era o Guilherme II, e o poder caiu nas mãos da social-democracia, que era aquela que a Rosa já vinha combatendo anteriormente, né? E a Rosa, ela punha com muita força a espontaneidade das ações das massas contra a política conservadora das alas da social-democracia. A social-democracia, logo que chegou ao poder, ela assinou um pacto com o Estado Maior Militar para tentar acabar com o levante dos operários e das organizações revolucionárias. Daí que a Rosa, o Karl Liebknecht, todos que compunham a Liga Spartacus, que a Nath estava falando antes, e que também fundaram em seguida o Partido Comunista, eles passaram a ser bastante perseguidos, né? Para a gente ter uma ideia, não foram nem 3 meses o período que vai da queda do imperador até o assassinato da Rosa e do Karl. Mas esse período foi um período intenso, marcado pelo aprofundamento entre a Revolução e a Contra-Revolução. A Rosa mesmo, ela dizia como as horas da Revolução equivalem na história mundial a meses e seus dias equivalem a anos, né? Ou seja, condensando num espaço muito curto de tempo possibilidades de mudanças abruptas e de mudanças históricas. A Rosa, no seu último discurso, que foi feito em 1919, ela orienta o Partido Comunista recém-fundado por ela também, a saber ler o momento certo em que a maioria das massas oprimidas passassem para o lado da Revolução. Mas a dinâmica entre a Revolução e a Contra-Revolução na Alemanha foram mais tortuosas, né? Os combates entre as classes foram se intensificando, a repressão também. Nos primeiros dias de janeiro de 1919, os operários de Berlim se enfrentavam massivamente com as tropas governamentais, e a orientação da Rosa era pela luta defensiva, pelo desarmamento da contra-revolução e o armamento das massas. Ela dizia agir e não negociar, né, no sentido de combater a tática do governo de tentar usar as negociações para desgastar os trabalhadores e sua ação revolucionária. Na noite do dia 8 para o dia 9 de janeiro, a redação do jornal que a Rosa organizava foi metralhada. No dia seguinte, os dirigentes do Partido Comunista foram presos, a sede do partido foi destruída pelas forças governamentais, foi feita uma campanha intensa de perseguição das lideranças e dos trabalhadores. Até que no dia 15 de janeiro, um destacamento de soldados prendeu a Rosa e o Karl. Eles foram levados para o Hotel Eden, no centro de Berlim, que era um quartel-general de uma das divisões paramilitares ligados ao antigo Kaiser. E lá, um soldado já estava a postos com a orientação de assassinar o Karl e a Rosa, e eles foram executados friamente, né? E depois o corpo da Rosa foi jogado num rio. O governo social-democrata, ele fez um papel de verdadeira polícia do Império, e que abriu caminho depois para a chamada República de Weimar, que foi uma democracia que se ergueu sobre o sangue da vanguarda trabalhadora para salvar o capitalismo alemão, né? Então, é uma verdadeira aberração histórica, como dizia o Trotsky, para mostrar o papel do reformismo nesse processo da Revolução Alemã, uma homenagem muito linda que esse revolucionário, Leon Trotsky, escreveu para Rosa e para o Karl, em homenagem no momento do assassinato deles, mostrando como eles deram uma luta exemplar para todas as gerações comunistas na batalha de preparação para a tomada do poder pela gigante classe operária alemã. E como a Rosa mesmo previu, a Revolução ela não deixou de se levantar na Alemanha nem internacionalmente. E ela segue sendo, até os nossos dias, o grande objetivo pelo qual passam as vias de emancipação humana. O Lenin mesmo, ele dizia como as obras completas da Rosa, elas são um rico material para a formação de comunistas em todo o mundo. E, na verdade, eles são um rico material ainda hoje, né, para a formação de todos os comunistas, ainda mais em meio a essa crise que a gente está vivendo. Realmente, é brutal todo esse episódio do assassinato dos dois, né? E, bom,
seguindo um pouco mais, eu acho que são muitos os debates que existem quando a gente pensa que, como a Natália já tinha falado também, que a Rosa, o Lenin e o Trotsky, eles atuavam a partir de uma mesma ala revolucionária, né? Mas com muitas polêmicas, né? Acho que primeiro tem toda uma tentativa meio absurda de separar a Rosa desse marxismo de combate. Tem até stalinista por aí tentando se apropriar da Rosa, né? Uma loucura. Ela que era o bastião da luta contra as burocracias, né? Inclusive viu isso muito antes do Lenin e do Trotsky, vale lembrar. No próprio livro do Paul Froelich, ele refuta fortemente a tentativa de fazer parecer que a Rosa estava contra os bolcheviques, por exemplo, durante a Revolução Russa, né? O fato é que ela tinha críticas e polêmicas, né? Mas, enfim, tem várias deturpações das discussões. Acho que talvez o mais importante de entender nesse caso é quando colocam sob a Rosa a pecha de espontaneísta, né, que hoje vira qualquer coisa, uma Rosa dos movimentos em geral, uma Rosa meio autonomista, uma Rosa meio anarquista, doideira. Mas aqui tem um debate. Nos seus textos, a Rosa ela apresenta a questão da espontaneidade das massas como algo em si revolucionário. Isso foi interpretado de forma unilateral, como se fosse uma oposição da Rosa à organização política, ao partido, o que não faz sentido. A Rosa fundou 3 partidos, né? Imagina. Mas nesse caso, a gente poderia se levar à conclusão de que a organização política seria em si conservadora, né? Uma leitura que, inclusive, nas últimas décadas serviu para fundamentar experiências reformistas de todo tipo, como os partidos cidadãos, horizontais, etc. A questão é que a Rosa ela não ataca a organização social-democrata, nem política, nem sindical. Ela está atacando os órgãos dirigentes dos sindicatos e do Partido Social-Democrata, as suas direções e a política das suas direções. Por isso, essa ideia de uma Rosa espontânea, né, no sentido antipartido, é equivocada. Isso não significa que não tivesse uma diferença de visão sobre a questão da espontaneidade, por exemplo, se a gente comparar com o Lenin, né? Apesar disso, o inimigo que os dois enfrentavam nesse debate era o mesmo. Eles concordavam que a espontaneidade era a substância sobre a qual poderia se erguer a organização e a consciência, né? A ideia que o Lenin sintetizava com a frase: a espontaneidade é o germe do consciente. A questão é que o Lenin questionava já em 1904 que essa espontaneidade não era em si mesma revolucionária, mas sim que o desenvolvimento apenas espontâneo da classe operária caminhava no sentido de sua subordinação à ideologia burguesa, porque o movimento operário espontâneo é sindicalismo, e sindicalismo implica na submissão ideológica dos operários à burguesia. Ou seja, Lenin e Rosa apontavam uma crítica polêmica para o mesmo objetivo, a ideologia sindicalista que penetrava na social-democracia, mas eles respondiam esse desafio com divergências sobre o valor do elemento espontâneo, né, nessa equação, digamos assim. Nesse sentido, né, no que isso leva ao debate de partido, a Rosa sempre teve uma posição mais similar à do Trotsky, né, isso antes de 1917, quando ele vai mudar bastante a sua posição, né, a posição dele antes, né, de que o partido se forma somente no calor dos acontecimentos, né? Uma concepção mais de partido-processo, onde a conformação do partido é um processo e não algo prévio, preparado, como foi o partido bolchevique do Lenin, ou seja, muito mais preparado para avançar em meio à luta de classes, né? De fundo, a diferença estava no fato de que o Lenin batalhava para construir, digamos assim, frações revolucionárias, né? Alas revolucionárias no proletariado, que pudessem se transformar em força material, ou seja, militância real, para dar carne às ideias do marxismo revolucionário que se preparassem para atuar nos momentos mais decisivos, né? E inclusive nos menos decisivos, que ele sempre chamava de escolas de guerra. Essa não era a visão da Rosa nem do Trotsky naquele momento. Por isso a Rosa demorou tanto tempo para romper com a social-democracia alemã depois da traição, mais ou menos 4 anos e meio, e também tanto tempo para criar um novo partido, né? Essas foram críticas importantes do Lenin, com as quais, inclusive, eu concordo. Nesse caso, também é um debate fundamental, né? Porque se a gente debate os fins, né, o como, a estratégia, a gente também tem que debater com qual instrumento, né? Que nesse caso é o Partido Revolucionário, que se concebe como uma fração da classe trabalhadora e não como um partido amplo, que tem alas reformistas, revolucionárias, etc. Né? Então, enfim, acho que dá para dizer que a Rosa foi uma figura única na nossa história e tinha um senso de unidade da classe trabalhadora que enfrentava
qualquer fronteira, como ela mesma dizia numa frase bem emblemática. Ela falava o seguinte: para mim, a confraternização mundial dos trabalhadores é a coisa mais sagrada e a mais elevada desse mundo. É minha estrela guia, meu ideal, minha pátria. Prefiro deixar minha vida a ser infiel a esse ideal. Então, num momento, gente, de tantas incertezas, de ruptura com a normalidade, de previsões apocalípticas, de ansiedade e depressão, o pensamento da Rosa Luxemburgo, que já no começo do século passado anunciava socialismo ou barbárie, fortalece as convicções de todos que sempre enxergamos na classe trabalhadora a potência daqueles que movem a sociedade. E mais do que nunca é isso que a gente está vendo agora. É esse feminismo marxista e socialista da Rosa Luxemburgo que a gente precisa resgatar em tempos de coronavírus. O nosso programa está chegando ao fim, faltou muita coisa, folhetos júniors, escritos econômicos da Rosa, entre vários outros. Eu queria ter falado muito mais, me apaixona falar da Rosa Luxemburgo, mas por hoje é isso, eu queria agradecer as companheiras que contribuíram com esse debate. Obrigada, Nath. Obrigada, gente, foi arrepiante. Valeu, Flávia. Valeu, Di, valeu, Nath, valeu, pessoal, foi ótimo. E lembre-se, para destruir o capitalismo, lute como Rosa Luxemburgo. Até a próxima, curtam e compartilhem.